O salo imperial do Hotel Copacabana Palace brilhava sob lustres de cristal e joias cintilantes. Mas o momento mais inesquecível da noite, no veio dos convidados milhões, veio de uma mulher que ninguém notara a ser tarde demais. Numa mesa discreta nos fundos do salo, uma jovem garonete chamada Marina Oliveira, negra, exausta do seu terceiro turno duplo naquela semana, se movia em silêncio pelo caos elegante. Para a elite, ela era invisível apenas mais uma servial de preto e branco. Mas por TRS do rosto sereno e dos PS doloridos, escondia-se uma ístria que poucos poderiam imaginar. Marina Jotanta fora uma bailarina promissora estrela em ascenso da Escola Municipal de Dana, do Rio At, que uma tragédia atirou dos palcos e alanou na luta pela sobrevivência. Enquanto o baile avanava risos e tás de espumante, se misturavam misica, mas a mente de Marina estava distante, nos bilhetes de rejeio que se acumulavam nas luzes do palco que acreditava nunca mais sentir na pele. Foi ento que surgiu o olhar que atravessou o barulho. Do outro lado do salo, Henrique Valena Neto, herdeiro de uma das maiores fortunas do mercado imobilírio carioca, anotou. Bonito, arrogante e embriagado pelo perprio privilégio, no viu em Marina uma mulher, mas uma chance de diverso cruel. Com a noiva e os amigos o incentivando, apontou para a garonete e sorriu com 10 DM. Sua voz cortou o ar como uma elimina. Te desafio a danar comigo. 10.000 reais se não passar vergonha. O salo congelou. Os convidados se inclinaram famintos por esquindá-lo. Para Henrique, era apenas um jogo de humilhar. Para Marina, uma fasca, a chance de transformar vergonha em resistência. Seu coral acelerou, as contas do hospital da me ecoaram na mente, mas algo mais forte se ergueu dentro dela. Ela encarou Henrique firme, sem desviar, e pronunciou as palavras que mudariam tudo. Eu aceito. O salo J, vibrando de emicica e cochichos, mergulhou num silêncio tenso quando a resposta ecoou. Sussurros correram de mesa em mesa. Ninguém esperava que ela aceitasse. Henrique Valena Neto, no terno de grife e com o sorriso presunoso, endireitou os ombros como ator que se prepara para o papel principal. Achava que o roteiro era dele, o rico herdeiro humilhando uma garonete diante da elite. Não sabia que Marina J. tinha escrito o perprio roteiro muito antes daquela noite, em palcos bem maiores do que aquele salo. Com teatralidade, Henrique puxou um prendedor de dinheiro e exibiu um mal grosso de notas de 100 reais. 10.000 reais anunciou alto o bastante para metade do salo ouvir. Seus amigos riram, a noiva se inclinou para frente com frieza divertida e o pebélico se agitou ansioso pelo espetáculo mirbido. Para eles era entretenimento. Para Marina, era o início de uma batalha. Ela se moveu com preciso silenciosa. Primeiro apoiou a bandeja sobre a mesa mais próxima, os talheres tilintando suavemente contra o cristal. Depois, num gesto calculado, desamarrou o avental e o dobrou com cuidado, deixando-o ao lado das tás de espumante. Retirou os sapatos pesados, o som deles caindo sobre o carpete macio, ecoando como batidas de tambor. Não era apenas preparar-o, era transformá-o. Pela primeira vez naquela noite, ela não estava de pé como serva, mas como mulher retomando o seu lugar. Um sussurro atravessou o salo do Copacabana Palace. Ser que ela vai mesmo fazer isso. Celulares se ergueram, lentes piscavam. Até a orquestra pareceu tocar com mais intensidade, como se pressentisse a mudança no ar. Marina Oliveira avanou o olhar fixo em Henrique Valena Neto, a postura ereta maior do que antes. J. No era mais uma garonete. Era a bailarina que o destino havia forado S sombras e que agora, sob os lustres dourados do Copacabana, estava prestes a voltar para a luz. O maestro ergueu o arco e o primeiro acorde de um tango ardente tomou conta do salo, o ritmo cortante e intoxicante arrastando cada olhar para o improvisado espal de Dana. Henrique avanou com galanteria forada, estendendo amor
como se fosse uma cena de uma das galas de caridade de seu pai. Marina no-a tomou. Em vez disso, caminhou para a alme dele, deslizando em silêncio com as meias negras sobre o carpete espesso. Por um instante breve fechou os olhos. No escuro atrás das pálpebras era uma garonete, estava de volta ao palco, sob o calor dos refletores, sentindo a vibra da orquestra percorrer o chão sob seus pés. Quando os abriu, havia fogo novamente em seu olhar. Pronto quando Vox estiver, disse ela fria firme. Sua voz era controlada, mas seu corpo vibrava com uma fora escondida. Henrique agarrou sua mão e a puxou para a moldura rígida do tango, o aperto duro, os passos treinados, mas sem alma. Queria liderar, dominar, lembrar-la de que era apenas uma empregada. No comeu, Marina o deixou acreditar. Permitiu 2 passos duros, mécnicos, o sorriso dele se abrindo como se a vitria J fosse dele. Mas no terceiro passo, tudo mudou. Ela se deslocou no mais submissa, mas éltrica. Em vez de seguir, antecipou. Amou contra as costas dele, no cedeu, guiou. Girou com preciso arrebatadora, usando o perprio peso dele contra si. Henrique tropeou pouco, mas o suficiente para que todos vissem. O sorriso sumiu. E o corpo de Marina despertou cada linha afiada, cada giro impregnado de emou bruta. Suspiros ecoaram pelo salo. Não era uma criada desajeitada tropeando nos passos, era uma bailarina. Uma mulher que respirava tango, muito antes de Henrique Valena Neto colocar os PS num estio. Seus PS deslizavam pelo chão, o corpo arqueava em desafio, os movimentos não eram apenas tecênicos, mas cheios de alma. J. Nu seguia o comando dele. Estava reescrevendo toda a apresental, e o herdeiro arrogante se debatia para acompanhar. Naquele instante, o equilíbrio de poder mudou. O baile J. Nu era palco de Henrique, era de Marina Oliveira. E pela primeira vez em anos ela não era invisível, era inesquecível. O tango inflamou no compasso mais perigoso, os violinos cortando o ar como se refletissem a tenso no piso. Marina se movia como relâmpago, o corpo dobrando e torcendo-se com preciso que não pertencia a uma garonete, mas a uma mestra dos palcos. Cada passo era certeiro, cada giro de pé riscava o carpete como fogo. Henrique, antes inchado de arrogância, agora parecia um homem se afogando na pria aposta. O suor escorria-lhe pela testa, a postura perfeita desmoronava sob o peso da arte dela. A plateia se inclinava para a frente, as taas de champanhe, esquecidas a respirar, presa em um sono. Não era apenas dana, era duelo. E Marina estava vencendo. Num gancho impecvel, ela enlaou a perna em torno da dele, num gesto ousado que o deixou paralisado por um instante, tropeando para se recompor. O murmúrio atravessou o salo, seguido de silêncio atnito. Quem chegara esperando discursos ensaiados e palmas educadas, agora presenciava uma reviravolta que ninguém imaginava o herdeiro milionário humilhado por palavras, mas por ritmo gra e paixo indomvel. Marina avanou assumindo sutilmente a liderana. Guiou Henrique para terra seus pés, tropeando ao ser forado em secúncias que não sabia executar. O sorriso dele jorra, se perdera muito substituído pelo olhar arregalado do pinico. Em contraste, o rosto de Marina ardia com algo feroz, a alegria de retomar o palco que havia perdido. Cada giro, cada mergulho, não era apenas tecênica. Era uma declaral de que era maior que o destino a que tentaram reduzi-la. A Micica alcanou o Celimax. Marina girou para longe dele, aterrissando num eltimo e drâmtico gesto, cabeça erguida, peito aberto, o corpo inteiro radiante em triunfo. Henrique ficou sozinho, ofegante, derrotado, a imagem em frangalhos, diante de centenas de testemunhas. Por um momento suspenso, o salo congelou em silêncio. O aplauso explodiu como trovo, uma oval em pé
para a mulher que acabara de transformar o milhau em guilria. A Oval retumbava pelo salo do Copacabana Palace, avanando sobre Marina Oliveira como uma onda que ela no sentia havia anos. Por um instante voltou a estar sob as luzes dos palcos da juventude, inclinando-se diante de uma plateia que havia no como de obra invisível, mas como artista. E enquanto os aplausos rugiam, Henrique Valena. Neto tremia o rosto em brasa de humilhau. O herdeiro mimado que esperava um espéticulos custas dela havia se tornado o espéticulo em si. Ento num lampejo de fria, ele enfiou Amor no bolso. Sumira a teatralidade do galanteador. Seus gestos eram bruscos, convulsos, quase violentos. Arrancou o prendedor de dinheiro, puxou as notas prometidas e atirou-as aos PS de Marina. As cédulas de R$100 se espalharam pelo carpete felpudo como confete envenenado. A esta sua gorjeta cuspiu ele a voz encharcada de veneno. «Pegue e suma da minha frente!» O salo ofegou. O que comeara como de verso cruel havia se transformado em hostilidade nua e crua. Convidados se remexeram desconfortáveis em suas cadeiras. Os acostumados, arrogancia dos poderosos se viram abalados pelo desprezo escancarado do gesto. O dinheiro, quase R$50 mil, jazia aos PS de Marina. Era o suficiente para pagar os remedios da Mi, para aliviar o peso esmagador de sua sobrevivência. Cada instinto pértico gritava para que se abaixasse e recolhesse. Mas quando Marina ergueu o olhar, se encontrou em Henrique o dio amargo, o escárnio de um homem desesperado para reafirmar domínio. Aceitar aquelas notas seria renunciar a tudo o que acabara de reconquistar, o orgulho, a arte, a dignidade. Lentamente, de forma deliberada, ela balanou a cábia. «Acho que você entendeu errado», disse a voz calma, mas cortando o silêncio como Elmina. «Eu não dancei pelo seu dinheiro. Dancei por mim.» E com isso virou-lhe as costas, deixando as notas intactas, a cábia erguida. Cada passo, um ato silencioso de desafio, cada respiral, uma recusa a ser comprada. Por um longo instante pesado, o salo permaneceu em silêncio atnito. A fria de Henrique ainda pairava no ar como fumá, mas a resistência serena de Marina havia roubado todo o oxígeno da sala. Ento de uma das mesas da frente, uma voz culta rompeu o vazio. Pois bem disse um senhor de tom refinado com um trau de assombro divertido, foi a coisa mais emocionante que vi nestes galas entediantes em décadas. As cabeias se voltaram para Antônio Ribeiro, o lêndrio coreógrafo do Teatro Nacional de Lisboa, cujas produções moldaram a cena teatral portuguesa por mais de 3 décadas. Conhecido por seus padres impossíveis e críticas cortantes como Navalha Antonio, era um homem difícil de impressionar. E, no entanto, agora seus olhos penetrantes seguiam Marina Oliveira, que caminhava em direção às portas de Serviu, o avental dobrado nas mãos, a dignidade intacta, apesar das notas espalhadas a seus pés. Ele se inclinou para a assistente a voz baixa, mas carregada de urgência. «Descubra quem é aquela mulher. Não me importa o que custe, quero o nome dela. Preciso dela no meu estúdio, a mãe de mãe.» A assistente assentiu rapidamente, puxando um bloco de notas. O olhar do coreógrafo no vacilava. Ele não havia assistido apenas a uma garonete humilhada, recusando um herdeiro mimado. Tinha visto algo cru e raro, uma bailarina capaz de transformar dor em poesia, desafio em arte. Enquanto isso, Henrique Valena Neto permanecia paralisado, a noiva puxando a manga do seu pallet, o rosto plido de vergonha. Ao redor deles, os murmúrios se espalhavam como fogo em palha seca, admirá-lo por Marina, desprezo por ele. Pela primeira vez em sua vida dourada, o peso do sobrenome não bastava para protégê-lo. Mas Marina, alheia aos olhos poderosos, que agora se fixavam no seu destino, deslizou silenciosamente pela porta de Serviu.
Deixou para Terrés no apenas um salo repleto de elites atinitas, mas também o íncio de uma estria que acreditava ter perdido para sempre. Ao nascer do dia seguinte, a atitude desafiadora de Marina J. o estava confinada. As 4 paredes do Copacabana Palace estavam em toda parte. A estria carregada pelas fotografias de Nuno Coelho e pelo artigo afiado como Elmina explodiu na internet com a fora de uma mar gigante. Nas redes sociais, hashtags como bailarina do baile e humilhar Valena ocupavam o topo dos assuntos mais comentados. Estranhos que nunca haviam posto os PS num teatro estavam subitamente cativados pela garonete negra que encarara um herdeiro milhões-rio e transformara sua aposta cruel na apresental de uma vida inteira. As fotos contavam a Istria melhor do que palavras. Numa delas, Henrique surgia com o sorriso presunçoso, abanando as notas como se fossem arma. Em outra, Marina Descala, firme com o fogo nos olhos, girava em pleno movimento com tal elegância que o borro da velocidade parecia arte, e a Altima, a mais devastadora Marina de costas, caminhando para fora, os 50 mil reais espalhados a seus pés, enquanto o rosto de Henrique se contorcia em fria rubra. As imagens tornaram-se cones modernos compartilhadas milhares de vezes com legendas, como assim que a dignidade se parece, e ela no recusou, se o dinheiro, ela recusou o sistema. A família Valena Porm despertou para um pesadelo. O ímprio construído sobre reputal polida e négcios implacáveis parecia frigil sob o holofote da indigna oplica. Jornais estamparam a estria em suas primeiras peginas, garonete ou fusca. Herdeiro Valena. Em baile gritava o dírio de Lisboa. O tango que derrubou um tirano estampava o público. A noiva de Henrique Valena. Neto anunciou publicamente o fim do noivado, citando a crueldade dele como incompatível com seus valores. Seus amigos antes bajuladores fiéis desapareceram de uma noite para outra. Num escritrio da cobertura com vista para o Marques de Pombal, Ricardo Valena, pai de Henrique, urrava ao arremessar o jornal da mãe sobre a mesa de Mogno. As AES da empresa J despencavam. Investidores exigiam explicais, e a Fundal Santa Isabel justamente a instituiu de caridade que o baile pretendia apoiar, divulgara uma nota condenando o comportamento de Henrique. Transformaste-nos num esquundalo, vociferou Ricardo, encarando o filho plido e derrotado dentro do terno Armani. Nós te envergonhaste e puseste em risco todo o nosso legado. Enquanto os Valena se agitavam para conter o estrago, Marina Oliveira permanecia em seu pequeno apartamento em Alfama, ainda atordoada. Não havia tocado no dinheiro, pediu demisso do emprego, e agora o mundo inteiro sabia seu nome. O Telemvel não parava de vibrar com mensagens, chamadas e links para artigos que exaltavam a sua coragem. Um desconhecido criara uma campanha de doais em seu favor, e os valores J ultrapassavam tudo o que ela poderia ter sonhado. O que Marina ainda não sabia era que Antônio Ribeiro, o Lêndrio, coreógrafo que a assistira da primeira fila do baile, estava prestes a mudar sua vida de um modo que nem a internet poderia. No final daquela tarde, enquanto Marina se sentava na beira do sofá gasto, o telemvel rachado, zumbindo sem parar uma batida firme, ecoou na porta do seu apartamento. Ela hesitou, os nervos em alerta. Espiou pelo olho mijico e não viu um vizinho, mas uma mulher de fato preto, impecável, postura ereta como Elmina. Ao abrir cautelosamente a porta, ouviu-a apresentá-o em tom profissional e preciso. Senhora Oliveira, o meu nome é Marta Vasconcelos. Sou assistente pessoal do Sr. Antônio Ribeiro. Marina quase esqueceu de respirar. Antônio Ribeiro. O coreógrafo Lêndrio. O homem cujos espéculos haviam definido o teatro português por décadas.
O semblante de Marta suavizou-se ligeiramente diante do silêncio atenito da jovem. Ele estava na plateia do baile, explicou. Ficou muito impressionado com a sua performance. O Sr. Ribeiro pediu para encontrá-la amanhã às 10 horas no estadio dele, no Teatro Nacional de Lisboa, se for do seu agrado. E entregou a Marina um carto grosso de cor marfim com o endereço gravado em relevo dourado. Por um instante, Marina Oliveira apenas encarou o carto às mostras-mulas. Passara anos enterrando o sonho da Dana, sob turnos exaustivos, contas e cansal. E agora ali estava ele ressurgindo como um milagre pelo qual Joota havia deixado de rezar. Sim, sussurrou, e ento mais firme. Sim, estarei ele. Na manhã seguinte, o estiu. Era tudo o que ela imaginara nos tempos de estudante teto alto. Paredes espelhadas, piso marcado pela estria de bailarinos que vieram antes dela. Antônio Ribeiro era menor do que Marina esperava, o corpo enxuto, uma cabeleira prateada indomada e olhos azuis penetrantes que pareciam ver a lálom da pele, direto na alma. Cumprimentou-a com uma voz rouca, marcada pelo fumo e pelos anos de ensaio. Senhora Oliveira, aquele tango que danou nu foi apenas bom. Estava vivo. Ela tentou agradecer, mas ele a interrompeu suavemente, circulando-a como um falco. Eu reconheço o treino quando vejo. Conservatório de Lisboa. Certo. Primeira da turma, At, que fez uma pausa, o olhar afiado. At, que desapareceu. Marina engoliu em seco e confessou a verdade que evitara por tantos anos o nexil de construo do pai arruinado. As dívidas esmagadoras. O enfarte que o derrubara. E as contas que aforaram a trocar as sapatilhas de balete pelo avental de garonete. Antônio ouviu em silêncio, depois recostou-se a voz agora mais suave. A vida enterrou o seu dom debaixo da sobrevivência, mas dons como o seu não morrem, eles esperam. E Ento largou as palavras que tiraram o ar dos pulmes dela. Estou a preparar a nova produo do Teatro Nacional Ecos. Não quero que faça áudio. Quero oferecer-lhe o papel principal. As lágrimas ardiam nos olhos de Marina. Após anos de rejeio e invisibilidade, e concesses não estava apenas sendo notada, estava sendo escolhida. Pela primeira vez em 4 longos anos, sentiu a mudança impossível. Talvez não tivesse terminado com a Dana. A proposta de Antônio deveria ser o momento mais feliz de sua vida. Mas, medida que ele insistia em detalhes sobre o passado dela, uma verdade devastadora emergiu. Seu pai, outrora dono de uma pequena empresa de obras em Lisboa, havia investido tudo num grande projeto imobiliário. O negócio colapsou quando o promotor explorou uma brecha escondida no contrato, deixando a família na bancarrota. O estresse levou ao enfarte, obrigando Marina a abandonar os estudos e carregar o peso da sobrevivência. Quando Antônio perguntou o nome do promotor, a voz dela vacilou. Era uma subsidiária da Valena Corp. O estádio gelou. Antônio recostou-se, o choque relampejando nos olhos. A Valena Corp. O ímpio que Ricardo Valena construra, o mesmo que o arrogante filho Henrique exibira no baile. A ironia era cruel, quase insuportável. A mesma família que destrura os sonhos de Marina anos antes era a que ela acabara de humilhar na pista de Dana. O destino torcera a tragédia dela numa estria da qual o mundo não conseguia desviar os olhos. Antônio, sempre contador de hístrias, não via apenas talento, mas destino. Isto não coincidência, Marina disse baixinho. O universo a exigir que a sua hístria seja contada. E pela primeira vez, Marina percebeu que a sua Dana naquela noite fora mais do que desafio, fora justia. Não apenas por si, mas por todas as vidas invisíveis esmagadas pela gância dos Valena. E assim o que comeara como humilhau transformou-se em acerto de contas. Marina aceitou a oferta sabendo que subir ao palco do Teatro Nacional não era apenas recuperar a sua arte, era expor uma verdade que dinheiro algum conseguiria silenciar.
Essa estria lembra-nos de que dignidade e resiliência são mais poderosas do que riqueza ou arrogância. A vida pode arrancar-nos oportunidades, mas se preservarmos a integridade e continuarmos a lutar, as perprias foras que tentaram nos quebrar podem se tornar o palco da nossa retomada. A verdadeira fora não se mede pelo que possuímos, mas por como nos erguemos quando o mundo tenta nos manter no chão.